Deus está te mostrando um caminho, e Napoleon Hill sabia interpretar esses sinais. O chamado invisível. Você já percebeu que às vezes algo dentro de você começa a mudar silenciosamente, como se o próprio universo soprasse uma nova direção? Bem-vindo de volta ao canal. Se você acredita que nada acontece por acaso, inscreva-se agora, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o sinal que você estava esperando há muito tempo. Napoleon Hill dizia que toda pessoa em algum momento da vida recebe um chamado espiritual, um movimento interno que não se explica pela lógica, mas que desperta a alma e coloca você no caminho do seu propósito. E é aqui que muitos erram. Eles ignoram o chamado. Acham que é apenas coincidência, sorte ou intuição sem importância, quando na verdade é o próprio Criador tentando realinhar sua rota. A maioria das pessoas busca Deus apenas nas grandes respostas, mas se esquece de que Ele fala nos pequenos detalhes, nas sincronicidades, nas repetições e nos encontros improváveis. Hill chamava isso de a linguagem sutil da mente superior. Ele acreditava que quando a mente está purificada de medo e dúvida, ela se torna uma antena espiritual capaz de captar as instruções divinas para prosperar. É por isso que ele afirmava que as riquezas sempre começam com um pensamento orientado pela fé. Deus te mostra um caminho não para te testar, mas para te ensinar a confiar. Só que confiar exige renúncia. Renunciar ao controle, ao medo de perder, ao orgulho de entender tudo. E esse é o primeiro passo do poder mental que Hill descrevia como a base da transmutação espiritual. A arte de transformar desejo em realização através da sintonia com o divino. Muitos rezam pedindo sinais, mas poucos estão dispostos a se aquietar o suficiente para ouvi-los. Porque os sinais não gritam, eles sussurram. E quem vive em ruído interno, em desespero ou pressa, não consegue escutar o que Deus está tentando dizer. Os maiores homens da história sentiram esse chamado antes de qualquer conquista. Moisés, antes de libertar o povo. José, antes de interpretar sonhos. E Hill, antes de escrever o livro que mudaria milhões de vidas. Eles sentiram algo maior do que eles mesmos. E você também sente, não sente, essa inquietação, essa vontade de mudar, essa intuição que insiste em te direcionar para algo novo. Isso é Deus te mostrando um caminho. Mas o ego tenta sabotar dizendo, não agora, espere, você não está pronto. Só que o Criador nunca te chama no momento confortável. Ele te chama quando a sua fé precisa amadurecer. Quando você sente o impulso de agir sem saber o resultado, é aí que o universo te observa e diz, agora sim, ele está pronto. Hill explicava que toda prosperidade começa no invisível, no campo da mente, e só depois se manifesta no mundo material. E a forma mais poderosa de iniciar esse processo é acreditar nos sinais, não com o olho da carne, mas com o olho da fé. E aqui está o segredo. Quanto mais você agradece, mais sinais aparecem. Gratidão é a senha vibracional que abre portas invisíveis. É como se o céu dissesse, ele entendeu a linguagem. E então, novas oportunidades surgem onde antes havia muros. Portanto, não duvide. Se tudo parece confuso agora, talvez seja apenas o mapa divino sendo redesenhado para o seu bem. Quando o universo testa sua fé, quando você começa a seguir os sinais de Deus, algo curioso acontece. O caminho não fica mais fácil, ele fica mais verdadeiro. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Napoleon Hill dizia que antes de cada conquista, o universo aplica um teste invisível. Uma forma de medir se a sua fé é firme o bastante para sustentar a bênção que está a caminho. Esses testes não são punições, são provas de amadurecimento espiritual.
Eles aparecem na forma de atrasos, rejeições, perdas ou aparentes fracassos. Mas toda vez que você resiste à vontade de desistir, está mostrando ao universo que confia mais no plano do que no resultado imediato. Deus te mostra um caminho, mas não entrega o mapa inteiro. Ele te entrega um passo e espera o seu movimento. E quando você dá esse passo, mesmo sem enxergar o destino, uma nova parte da estrada se revela. Esse é o ritmo da fé. Hill acreditava que as forças invisíveis se movem em resposta à coragem e à decisão. Ele dizia que as oportunidades raramente gritam, elas sussurram para aqueles que estão prontos. Isso significa que o sinal que você tanto pede pode estar disfarçado de desafio. Às vezes, o que parece um bloqueio é uma proteção, e o que parece uma perda é apenas a forma divina de limpar o terreno para algo maior. Mas, para enxergar, isso você precisa abandonar o padrão da dúvida. Enquanto você insiste em querer entender tudo racionalmente, bloqueia a energia criadora da fé. Hill chamava esse bloqueio de inércia mental. O estado em que a pessoa quer mudança, mas permanece vibrando na frequência do medo. Se hoje há confusão em sua mente, se as coisas parecem fora de controle, lembre-se, é no caos que Deus reorganiza a sua estrutura interna. Ele destrói o que é raso para construir o que é sólido. Muitas vezes, a confusão é apenas o nascimento de uma nova versão sua. E Hill reforçava isso dizendo que cada derrota traz em si a semente de um benefício equivalente. Ele entendia que o fracasso é um convite disfarçado para descobrir o poder que você ainda não usou. A cada obstáculo há um chamado. Você vai desistir ou vai se transformar? Deus não quer que você tenha uma vida sem desafios. Quer que você tenha uma mente capaz de vencê-los. E é por isso que ele mostra sinais, não garantias. Ele quer que você confie mais na visão interior do que na paisagem ao redor. Muitas vezes, o sinal vem na forma de uma intuição leve, um impulso para mudar de cidade, um encontro inesperado, um atraso que te impede de estar em um lugar errado. Nada disso é acaso. É o código divino em ação, moldando a realidade ao redor do seu propósito. E sabe o que Hill descobriu ao longo de 20 anos, estudando os maiores milionários? Todos, sem exceção, aprenderam a reconhecer esses sinais antes de alcançar o sucesso. Eles não se deixavam guiar apenas pela lógica, mas pela vibração. Quando o caminho parecia fechar, eles interpretavam aquilo como o aviso: corrija o rumo, não pare. E quanto mais se ajustavam, mais alinhados ficavam com o fluxo da abundância. A fé deles não estava no dinheiro, estava na certeza de que o universo era um campo inteligente e responsivo. Pare um momento e pense, quantas vezes você já recebeu um sinal e ignorou? Uma voz interior dizendo, não vá por ali, espere mais um pouco, faça diferente. E depois percebeu que aquela voz estava certa? Esses são os testes da sua conexão. São lembretes de que Deus não fala através do medo, mas da paz interior. E quando você sente paz ao pensar em algo, mesmo que pareça desafiador, esse é o indício mais puro de que Ele está te mostrando um caminho. Agora me diga, você já viveu uma situação em que tudo parecia ruir, mas no fim percebeu que era Deus te direcionando? Comente aqui abaixo. Sua história pode despertar alguém que está perdido, transformando sinais em prosperidade. Napoleon Hill afirmava que Deus não dá ideias completas, Ele dá sementes mentais. Cada sinal que você recebe é uma semente, e o que você faz com ela determina o tamanho da colheita. O erro de muitos é esperar um milagre pronto, quando o verdadeiro milagre é a capacidade de perceber o invisível e agir sobre ele. Hill estudou centenas de homens e mulheres de sucesso e concluiu que todos tinham algo em comum: a habilidade de agir rapidamente quando um sinal aparecia. Eles não duvidavam, não adiavam, não pediam garantias.
Apenas seguiam o impulso intuitivo com coragem. Essa rapidez é o que ele chamava de decisão espiritual. E é aí que a maioria perde o rumo. Entre o sinal e a ação, deixam o medo entrar. Quando você reconhece que um pensamento recorrente vem do alto, deve tratá-lo como uma instrução divina. A fé, nesse ponto, deixa de ser um sentimento e se torna movimento. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de todas as riquezas, mas a ação é o elo que as materializa. Isso significa que você não precisa saber o como, apenas precisa dar o primeiro passo. O universo ajusta o resto. Quando você se move na direção certa, pessoas aparecem, oportunidades se revelam e portas se abrem sem esforço. É como se a realidade se dobrasse ao seu favor, porque agora você vibra em sintonia com o propósito divino. Os sinais nunca chegam no meio do barulho. Eles se manifestam no silêncio da alma. É por isso que Hill incentivava o hábito da meditação e da oração, não apenas para pedir, mas para ouvir. Quando você silencia a mente, cria espaço para o Criador soprar novas ideias. E toda ideia divina vem acompanhada de paz. É essa sensação de serenidade que diferencia um desejo do ego de uma inspiração espiritual. O ego grita, quero agora. O espírito sussurra, confie no tempo certo. Aprender essa diferença é a base da prosperidade consciente. E existe um poder oculto em seguir os sinais com gratidão. Hill dizia que cada vez que você age com fé, algo dentro de você se expande. É o músculo da abundância sendo fortalecido. As pessoas que mais prosperam são aquelas que enxergam propósito até nas aparentes perdas. Elas entendem que o dinheiro é apenas um reflexo da expansão interior. Quando você se torna maior por dentro, o mundo se ajusta para refletir esse tamanho por fora. Muitos oram pedindo prosperidade, mas continuam vibrando escassez ao duvidar do caminho que Deus está traçando. Você precisa entender, não há como manifestar riqueza com um coração dividido entre fé e medo. Hill foi claro quando escreveu: a mente não pode manter dois pensamentos dominantes opostos ao mesmo tempo. Se você acredita que algo é possível, haja como se já fosse. Essa atitude de certeza cria um campo magnético ao seu redor. Tudo o que vibra em harmonia com essa certeza começa a te encontrar. Quantas vezes você recebeu um sinal simples, um sonho, uma frase, um atraso, um encontro, e ignorou por parecer pequeno demais? Pois saiba, Deus nunca desperdiça tempo enviando mensagens irrelevantes. Ele sabe o que está fazendo. Às vezes o sinal é apenas uma prova para medir se você confia o bastante para agir no invisível. E quando você responde com fé, o céu responde com multiplicação. Lembre-se, o dinheiro não é o objetivo, é a consequência. Prosperar é estar em harmonia com o fluxo de ideias que vem de cima. E quanto mais você reconhece os sinais e age de acordo com eles, mais rápido a abundância se manifesta. A fé é o motor invisível, a gratidão é o combustível e os sinais são o GPS da alma. A diferença entre sinais e ilusões. Nem todo impulso é um sinal divino. E Napoleon Hill alertava muito sobre isso. Ele dizia que a mente humana é como uma estação de rádio, capaz de captar tanto as vibrações do bem quanto as interferências do medo. E se você não aprende a diferenciar uma da outra, pode confundir uma armadilha emocional com uma inspiração espiritual. O sinal verdadeiro traz paz, mesmo quando pede coragem. A ilusão traz ansiedade, mesmo quando parece promissora. É simples. O que vem de Deus traz clareza, o que vem do ego traz confusão. Quando o impulso vem acompanhado de um senso calmo de certeza, é o Criador te guiando. Quando vem com pressa, dúvida e desespero, é a mente tentando compensar o vazio da fé. Hill estudou por décadas a forma como o medo se disfarça de sabedoria.
Ele chamava isso de o disfarce mais perigoso do fracasso. Quantas vezes você já sentiu que algo era urgente, tomou uma decisão precipitada e depois se arrependeu? O medo tem pressa, a fé tem paciência. É por isso que ele ensinava o princípio do silêncio interior. Antes de agir, pare, ore, medite e sinta. Se a paz permanecer, avance. Se a dúvida aumentar, espere. Deus não se ofende com a sua espera. Ele se agrada da sua escuta. Mas aqui vai um segredo profundo que Hill revelou em seus manuscritos. A dúvida também é um sinal. Sim, até o desconforto pode ser uma mensagem divina. Às vezes, Deus usa a inquietação para te tirar de uma zona perigosa. Ele fecha portas para te redirecionar. Ele causa pequenas frustrações para evitar grandes perdas. Quando uma coisa não flui, quando o universo parece resistir demais, talvez não seja falta de fé, talvez seja proteção. Hill dizia: o fracasso temporário é a forma de Deus eliminar caminhos que te afastariam do destino maior. Por isso, nunca veja o atraso como punição, veja como ajuste. O Criador não te nega o que você pede, ele apenas te prepara para receber no tempo certo. O problema é que o tempo divino raramente coincide com o nosso, e é aí que entra o treinamento mental. Hill acreditava que o sucesso material é apenas um reflexo da estabilidade espiritual. Quando a mente aprende a descansar na confiança, a vida começa a fluir. A ansiedade é o sintoma de uma fé que ainda não amadureceu. Então, quando você pedir um sinal, esteja preparado para ouvi-lo sem manipular a resposta. Muitos oram pedindo direção, mas já decidiram o que querem ouvir. Isso não é oração, é auto-engano. O verdadeiro buscador diz: Deus, fala comigo, mesmo que o Senhor disser mude tudo o que eu planejei. E é nesse ponto de rendição que o milagre acontece. O ego morre, a intuição nasce. Napoleon Hill descrevia essa fase como a fusão entre mente consciente e subconsciente. Quando isso acontece, você não precisa mais forçar nada. As respostas surgem naturalmente, os sinais ficam evidentes e o medo perde a força. É como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor, não porque ele mudou, mas porque você se alinhou. Pare e observe sua vida agora. Quais padrões se repetem? Quais situações insistem em voltar? Quais pessoas aparecem em momentos estratégicos? Nada é aleatório. O Criador fala através dos ciclos, e quando você entende a mensagem, o ciclo se encerra. Os sinais são como capítulos de um livro. Enquanto você não aprende a lição, o capítulo se repete. E lembre-se, prosperar não é acumular, é compreender. Quando você entende o que o universo tenta te ensinar, o dinheiro, as oportunidades e as bênçãos começam a te seguir naturalmente, porque você finalmente entrou no ritmo certo. O alinhamento entre mente, fé e propósito. Napoleon Hill dizia que a prosperidade verdadeira começa quando mente, fé e propósito vibram em harmonia. Quando um desses três se desequilibra, o fluxo se interrompe. E é por isso que muitos sentem que oram, visualizam, trabalham e mesmo assim nada acontece. Eles estão tentando manifestar usando apenas uma parte do sistema. A mente pensa, a fé acredita, mas o propósito direciona. Se o seu propósito é pequeno demais, o universo não se movimenta, porque Deus não desperdiça energia em planos que não geram crescimento espiritual. Prosperar é consequência de servir ao propósito certo. Hill aprendeu com os homens mais bem-sucedidos do mundo que cada um deles tinha um objetivo ardente, um motivo maior do que o dinheiro. O dinheiro era o meio, não o fim. E todos, sem exceção, sentiam que estavam cumprindo algo guiado. Eles não apenas desejavam enriquecer, sentiam que estavam cooperando com uma inteligência superior. Quando o propósito é alinhado com o bem, o fluxo da abundância se torna inevitável.
porque Deus financia o que é justo. O primeiro passo do alinhamento é limpar o pensamento. Hill dizia que o subconsciente é como um jardim. Se você não planta fé, o medo cresce por conta própria. E o medo é o maior inimigo dos sinais. Ele cega, distorce e apaga a voz divina. Por isso, ele ensinava a prática da autossugestão positiva. Repetir diariamente afirmações que reforcem a fé. Algo como: eu confio que o universo conspira ao meu favor. Eu ajo com coragem. Eu mereço prosperar porque cumpro meu propósito. Essas palavras não são mágicas. São instruções enviadas ao subconsciente para reprogramar o padrão vibracional. E à medida que a mente se purifica, os sinais se tornam mais claros. Você começa a perceber que o caminho certo não exige esforço forçado. Ele flui. Tudo o que exige luta constante é resistência, não propósito. Hill descrevia isso como a lei do ritmo natural do sucesso. Quando você está alinhado com o plano divino, há desafios, mas há também um senso de progresso invisível. Você sente que mesmo quando algo dá errado, algo dentro de você cresce. E esse crescimento é o verdadeiro lucro da jornada. A fé entra como a energia que move o propósito. É a força que permite continuar mesmo quando não há garantias. Hill explicava que a fé é o portal que transforma pensamento em realidade. Ela é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você acredita com intensidade emocional, o subconsciente começa a trabalhar para materializar aquilo. E aqui está a beleza. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Por isso, quando você visualiza com fé e gratidão, o universo interpreta como já realizado. Mas há um detalhe que poucos entendem. O propósito deve incluir o outro. Nenhum plano puramente egoísta é sustentado pela energia divina por muito tempo. Hill dizia: nenhum homem pode ter sucesso duradouro sem ajudar outros a vencerem também. Esse é o código da abundância constante. Quanto mais você se torna um canal de bênçãos, mais o universo deposita em você o que deve ser multiplicado. E talvez esse seja o verdadeiro significado dos sinais. Deus não te mostra um caminho apenas para te enriquecer, mas para te tornar útil. Quando você entende isso, tudo muda. O medo desaparece, as oportunidades se encaixam e o tempo começa a cooperar. A partir daí, cada passo é guiado. E lembre-se, se algo está demorando, não significa que está errado. Talvez seja apenas Deus te treinando para não desperdiçar a colheita que vem. O tempo da espera é o tempo da lapidação. E toda lapidação é prova de que a joia é valiosa. O sinal final e a verdadeira riqueza. Tudo o que Napoleon Hill tentou nos ensinar se resume a uma verdade simples. A mente humana é o altar onde Deus planta suas instruções. Quando você compreende isso, percebe que o universo nunca deixou de falar. Foi você quem se afastou da escuta. Hill dizia que o homem que aprende a interpretar os sinais divinos nunca mais se sente perdido, porque entende que cada acontecimento, bom ou ruim, faz parte de um plano maior. Ele chamava isso de o ciclo da fé inteligente. Observar, confiar e agir. Observar para perceber o chamado. Confiar para não duvidar do tempo. Agir para materializar o propósito. Deus está te mostrando um caminho. E talvez o sinal já tenha aparecido várias vezes na sua vida, mas você estava ocupado demais tentando entender com a razão o que só o coração é capaz de decifrar. Os sinais de Deus não chegam para a mente ansiosa, chegam para o espírito receptivo. Por isso, Hill repetia incansavelmente: a fé é a única força capaz de converter pensamento em ouro. E aqui, ouro não significa apenas dinheiro, mas a consciência de abundância, a paz que vem quando você confia completamente no fluxo divino. A verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compreender.
É perceber que cada obstáculo tem uma mensagem, que cada perda esconde uma direção e que cada silêncio é um convite para ouvir o próximo passo. Quando você começa a viver nesse estado de observação e entrega, os milagres se tornam rotina. Porque Deus fala através da vida. Ele fala no atraso que te livra de um acidente, na demissão que te empurra para o propósito, na pessoa que aparece quando você pensava em desistir. Tudo é linguagem divina. Hill dizia que as pessoas fracassam porque pedem respostas sem aprender o idioma de Deus. E esse idioma é a vibração. Quando você vibra fé, o universo responde em sincronia. Quando vibra medo, ele te devolve atrasos, porque te ama o suficiente para não te deixar colher o que ainda não está pronto. Por isso, tudo o que você vive agora, inclusive as dores, é um treinamento para a abundância. Cada fase difícil está te ensinando a dominar a emoção antes de dominar o dinheiro. A prosperidade não começa no banco, começa na alma. E o segredo que Hill revelou é que quando você se torna uma mente rica, cheia de fé, propósito e gratidão, o universo não tem escolha a não ser refletir isso em forma de oportunidades, recursos e pessoas certas. Deus nunca falha em quem confia de verdade. Então, da próxima vez que algo parecer fora do lugar, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que Deus está tentando me mostrar. Esse simples ajuste de pergunta muda completamente a vibração. Porque quando você busca o aprendizado, a bênção se aproxima. E quando você agradece, antes de ver o resultado se acelera. Agora é com você. Se este vídeo falou com sua alma, se algo dentro de você se acendeu enquanto ouvia, é porque esse era o seu sinal. Comente aqui embaixo o que você sentiu, compartilhe para que outros também enxerguem seus sinais e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão te lembrar todos os dias de quem você é e do poder que carrega. Que Deus te abençoe e te guie para o caminho certo. Aquele que já está escrito, esperando apenas a sua fé para ser revelado. Os 33 sinais que confirmam que Deus está te mostrando o caminho, segundo Napoleon Hill. Napoleon Hill dizia que Deus não fala com palavras, fala com movimentos sutis. E quem aprende a perceber esses movimentos nunca mais anda em círculos. O universo inteiro se torna um livro vivo, onde cada coincidência é uma linha de mensagem e cada repetição é uma confirmação. Quando a mente desperta, tudo ganha sentido. Ele chamava isso de o código invisível da direção divina. São sinais que confirmam que você não está sozinho, que existe um plano em andamento e que, se você confiar, a rota se revelará passo a passo. Abaixo estão 33 desses sinais. Mas leia com o coração, porque não são meros acontecimentos. São respostas espirituais em forma de realidade. 1. A repetição de números ou padrões específicos. Hill acreditava que o subconsciente e o universo se comunicam através de repetições simbólicas. Quando você começa a ver o mesmo número, hora, palavra ou situação várias vezes, é como se o universo dissesse: continue, você está alinhado. Esses códigos vibracionais são a assinatura de confirmação espiritual. 2. A presença constante de uma paz que não faz sentido. Quando algo em sua vida parece incerto, mas você sente uma calma inexplicável, esse é um dos sinais mais claros de que Deus está no controle. A fé madura produz serenidade mesmo em meio ao caos. Hill chamava isso de vibração de confiança absoluta. 3. Sonhos lúcidos ou recorrentes com o mesmo tema. O subconsciente é o mensageiro entre o humano e o divino. Quando um sonho insiste em voltar, ele está te mostrando o que sua alma já sabe, mas sua mente ainda não aceitou. É a forma mais antiga de comunicação espiritual. 4. Portas que se fecham de maneira inesperada. Para Hill, nada é acaso.
Quando algo que parecia certo desmorona de repente, é o Criador ajustando sua rota. Ele dizia: rejeição é redirecionamento. O fechamento é proteção disfarçada. 5. Sincronicidades constantes. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você fala de um tema e ele aparece em todo lugar. Hill via isso como a confirmação da lei da vibração. Quando você está sintonizado com uma ideia divina, o universo começa a refletir esse pensamento em sua volta. 6. Obstáculos que parecem te forçar a mudar de direção. Hill afirmava que a resistência é um professor. Quando tudo trava, talvez Deus esteja te dizendo: por aqui não. O bloqueio é uma forma de economia espiritual. Ele não desperdiça sua energia em caminhos que não rendem aprendizado. 7. Um sentimento persistente de preciso fazer isso, sem saber por quê. Esse impulso calmo e constante é o que Hill chamava de inspiração orientada. Ela vem do subconsciente já conectado ao plano divino. Não é ansiedade, é chamado. 8. Pessoas novas aparecendo no momento exato. Ninguém entra na sua vida por acidente. Hill acreditava que cada pessoa carrega uma mensagem, uma chave ou uma lição. Quando alguém surge inesperadamente e muda sua rota, entenda, é sincronia, não coincidência. 9. A sensação de que o tempo se acelera ou desacelera em certas situações. Quando você está em alinhamento espiritual, o tempo parece obedecer à sua vibração. Hill dizia que o tempo é uma dimensão flexível e que o universo ajusta seu ritmo para facilitar a missão de quem está no propósito. 10. O surgimento de ideias repentinas e criativas. Ele chamava isso de downloads mentais, flashes de sabedoria que vêm sem esforço. São sementes divinas plantadas diretamente na mente receptiva. 11. O aumento de coincidências relacionadas àquilo que você ora ou pensa. Quando você ora por clareza e tudo começa a girar em torno desse assunto, pessoas falando disso, vídeos aparecendo, mensagens surgindo, é o universo respondendo: ouvi você. 12. Sensação de desconforto com lugares ou pessoas que antes pareciam normais. Esse é um sinal de que sua vibração mudou. Hill dizia que o crescimento espiritual exige um novo ambiente vibracional. Deus te afasta de onde sua energia não cabe mais. 13. Interrupções misteriosas que evitam decisões erradas. Um atraso, um imprevisto, uma ligação inesperada que te impede de fazer algo. Isso é proteção espiritual em ação. Hill afirmava que quando o universo interfere, é porque está te poupando de um aprendizado desnecessário. 14. Emoções intensas sem motivo aparente. Às vezes você sente vontade de chorar, rir, agradecer ou se emocionar do nada. Isso é a alma reagindo ao toque do divino. É o sinal de que algo está se movendo no invisível. 15. Desejo súbito de mudar de hábitos, ambiente ou rotina. Esse impulso é o chamado para o novo. Hill dizia: a alma se move antes do corpo. Quando você sente vontade de se reinventar, é porque o próximo capítulo está sendo escrito. E 16. Desapego natural de coisas, pessoas ou projetos antigos. Quando algo deixa de fazer sentido e você sente paz em deixar ir, é sinal de que Deus já fechou aquele ciclo. O apego é resistência à renovação. 17. Um sentimento constante de gratidão, mesmo sem razão aparente. Hill afirmava que a gratidão é o estado mental que mais atrai oportunidades. Quando ela brota sem esforço, é o universo confirmando: você está na frequência certa. 18. Melhora repentina em intuição e percepção. Você começa a sentir o que vai acontecer antes que aconteça. Isso não é coincidência, é sintonia. Hill dizia que o sexto sentido se ativa quando a mente alcança pureza emocional e foco espiritual. 19. A sensação de estar sendo guiado, mesmo sem entender o caminho. É o sinal mais puro da fé viva. Hill dizia que o homem guiado por Deus sente direção mesmo quando não tem destino.
A bússola é interior. E 20. Pessoas começando a se afastar naturalmente. Quando o plano de Deus se ativa, ele limpa a estrada. Não é rejeição, é poda. Hill dizia: Deus remove o que impede a sua colheita florescer. 21. Mensagens, músicas ou frases que parecem falar diretamente com você. O universo usa todos os meios para se comunicar, inclusive a arte. Se algo toca fundo repetidamente, não é aleatório, é resposta. 22. Sensação de que o passado está se dissolvendo emocionalmente. Você começa a lembrar de velhas dores sem sentir peso. Isso é cura. Hill acreditava que o perdão é a ponte para a abundância, porque liberta a energia criativa presa no ressentimento. 23. Reencontros improváveis com pessoas do passado que trazem novas oportunidades. São elos sendo reativados para concluir missões inacabadas. O Criador reusa caminhos para acelerar o aprendizado. 24. Uma força interior que te empurra a recomeçar, mesmo cansado. Quando o corpo quer desistir, mas algo dentro insiste, é Deus te lembrando do seu destino. Hill dizia que a persistência é a forma mais pura da fé. 25. Sensação de que o ambiente físico muda quando você ora ou medita. É a alteração vibracional perceptível. O ar parece mais leve, o tempo desacelera e a mente clareia. O lugar responde à presença divina. 26. Aumento de coincidências relacionadas ao nome Deus, fé ou propósito. Quando essas palavras começam a te perseguir, é porque o Criador quer te trazer de volta ao foco. Hill dizia que a palavra tem energia e que quando ela te encontra, é resposta. 27. Desejo de ajudar outras pessoas, mesmo sem ter muito. Esse é um sinal de transbordamento. A mente rica não pensa em falta, pensa em servir. É a forma de Deus expandir prosperidade através de você. 28. Mudanças financeiras inesperadas, tanto ganhos quanto perdas. Hill via o dinheiro como um mensageiro de vibração. Quando ele flui, é confirmação. Quando ele estagna, é alerta. O dinheiro revela seu alinhamento espiritual. 29. Situações repetidas até que você mude sua reação. O universo repete a lição até que você entenda. Quando você muda de dentro, a repetição cessa. Esse é o sinal de que a lição foi aprendida e o portal se abriu. 30. A sensação de déjà vu espiritual. Aquela impressão de já ter vivido um momento ou conhecido alguém antes. Para Hill, é memória espiritual, o subconsciente reconhecendo conexões de propósito. 31. Mudança repentina de gosto, propósito ou prioridades. Coisas que antes te motivavam perdem sentido. Isso não é tédio, é expansão. O espírito cresce mais rápido que o ego, e quando ele avança, tudo que era pequeno demais cai naturalmente. 32. Milagres pequenos, mas frequentes. O estacionamento que surge no lugar exato, o dinheiro que aparece na hora certa, a resposta que chega quando você mais precisa. São lembretes divinos de que a sincronia está ativa. 33. A convicção de que você não está mais sozinho. Um dia, sem motivo, você sente que algo te envolve, te protege e te guia. Esse é o sinal supremo de confirmação. Hill dizia que quando a fé amadurece, ela deixa de ser crença e se torna presença. Você não apenas acredita em Deus, você sente Deus. Esses 33 sinais não são coincidências, são confirmações de alinhamento. E quanto mais você os reconhece, mais eles se multiplicam. O segredo está na observação silenciosa e no coração grato. Hill ensinava que a mente que se cala na presença de Deus ouve instruções que os barulhentos nunca escutam. Assim, cada número, cada atraso, cada lágrima e cada reencontro é parte do mesmo plano, te colocar na estrada da prosperidade espiritual e material. Quando esses sinais começarem a aparecer, não peça mais provas, agradeça. O pedido é vibração de dúvida, o agradecimento é vibração de certeza.
e é a certeza que materializa. Confie no processo. O Criador não desperdiça sinais com quem não tem propósito. Se Ele te mostrou, é porque você está pronto. E agora que você leu até aqui, pergunte a si mesmo: quantos desses sinais você já viveu? Comente, compartilhe e inspire outros a enxergarem o que o invisível vem tentando dizer. Como agir? Quando Deus te mostra os sinais, aplicação emocional, profissional e espiritual. Quando o universo começa a responder, a sua reação determina se o fluxo continua ou se estagna. Napoleon Hill dizia que a diferença entre quem apenas vê um sinal e quem muda de vida está na atitude mental que acompanha a percepção. Porque perceber é divino, mas agir é humano. Deus mostra, mas é você quem anda. Em nível emocional, o primeiro passo é aprender a confiar nos sinais, mesmo sem entender o porquê. A mente lógica vai tentar interpretar cada detalhe, mas a fé não precisa de provas. Ela precisa de disposição. Quando você sentir um dos 33 sinais, não analise demais, apenas observe e sinta. O sinal verdadeiro não exige esforço mental, ele traz paz. Se o coração sossega, siga. Se o coração aperta, espere. Essa distinção simples já é um filtro poderoso. Hill ensinava que a emoção é o combustível da manifestação. Se a sua emoção vibra em medo, o sinal se apaga. Se vibra em gratidão, ele se intensifica. Por isso, mantenha o estado emocional elevado. Pratique a gratidão ao acordar. Mentalize frases de confiança e, sobretudo, abandone o hábito de reclamar. Cada palavra é uma ordem vibracional e o universo entende o idioma da energia, não da gramática. Muitos perdem as bênçãos porque duvidam no instante em que elas se aproximam. É nesse ponto que o universo testa sua constância. Quando algo parece desandar logo após uma sequência de sinais, é apenas o teste de persistência que Hill descrevia. Deus quer saber se você crê no plano, mesmo quando ele não se parece com um milagre. Por isso, emocione-se com a trajetória, não apenas com o resultado. Se um sonho recorrente, uma paz estranha ou uma coincidência insistente te tocaram, receba como um recado pessoal. Aplique a sabedoria emocional, agradeça e permaneça confiante. Em nível profissional, os sinais se manifestam como oportunidades, ideias ou mudanças de cenário. Hill explicava que a riqueza é um reflexo da capacidade de reconhecer ideias inspiradas e agir antes que esfriem. Quando uma nova ideia surgir repetidamente, não descarte como imaginação. Teste. Dê um passo, faça um esboço, converse com alguém sobre ela. A procrastinação é o sepulcro dos sinais divinos. O universo não repete uma instrução para sempre. Ele passa adiante para quem estiver pronto para obedecer. Por isso, quando sentir o impulso de criar algo, fundar um projeto, mudar de área ou lançar um novo serviço, veja isso como um download divino. Hill observou que os maiores empreendedores que estudou, Edison, Ford, Carnegie, agiam rápido diante de sinais intuitivos. Eles confiavam na primeira impressão e só ajustavam depois. E quando perguntavam se não tinham medo de errar, respondiam que o maior erro é ignorar o chamado. Profissionalmente, Deus trabalha através de impulsos e sincronicidades. Uma pessoa que cruza seu caminho pode ser a ponte que faltava. Um obstáculo que surge pode estar te empurrando para o lugar certo. O segredo é agir com discernimento, ver além do aparente. O profissional alinhado espiritualmente entende que prosperar é servir. Se uma ideia surge e beneficia não apenas você, mas outros também, esse é um forte indício de origem divina. O ego cria planos de ganho pessoal. O espírito inspira planos de expansão coletiva. Portanto, pergunte sempre: isso eleva apenas minha conta bancária ou também minha vibração? Se eleva ambos, siga. Esse é o tipo de plano que Deus financia.
Agora, em nível espiritual, o sinal mais claro de que você está no caminho é a paz persistente. Hill dizia que a mente em harmonia com Deus perde o gosto pelo desespero. Isso significa que a sua vida exterior pode estar turbulenta, mas o interior permanece calmo. Essa calma é confirmação. Espiritualmente, aplicar os sinais exige duas atitudes: silêncio e ação. Silêncio para ouvir, ação para confirmar. O silêncio é onde o sinal nasce. A ação é onde ele floresce. Quando sentir uma inspiração profunda, vá para um lugar silencioso. Fale menos, escute mais. Ore não para pedir, mas para entender. E depois haja, nem que seja com um pequeno movimento. Se o sinal era para perdoar alguém, mande uma mensagem. Se era para começar algo, escreva o primeiro rascunho. O movimento confirma a fé. Hill insistia que o universo responde à velocidade da decisão. O tempo espiritual não é cronológico, é vibracional. Quanto mais firme for a decisão, mais rápido o resultado. Outro ponto essencial é o discernimento vibracional. Existem sinais verdadeiros e ecos do ego. Os sinais de Deus trazem leveza, humildade e coerência. Os do ego trazem urgência, orgulho e ansiedade. Quando algo exige que você sacrifique sua paz para parecer vencedor, é uma armadilha. Mas quando algo exige fé, paciência e crescimento, é propósito. A aplicação espiritual está em cultivar esse faro interno, a bússola intuitiva que Hill chamava de sexto sentido em operação. No campo emocional, os sinais também servem como espelhos. Se você começa a atrair pessoas ou situações semelhantes repetidas vezes, o universo está te mostrando uma lição que ainda não foi absorvida. Observe o padrão, mude a reação e o padrão desaparece. Hill dizia que a repetição é o professor dos desatentos. Cada repetição é uma oportunidade de correção. No campo profissional, a resposta certa aos sinais é cooperação. Quando o universo coloca pessoas no seu caminho, não veja como concorrência, veja como aliança potencial. Hill descobriu que o princípio do mastermind, a união de duas ou mais mentes em harmonia espiritual, cria um poder que nenhum indivíduo isolado pode gerar. Por isso, se o sinal envolve alguém, aceite a parceria. Deus trabalha através de conexões. No campo espiritual, a aplicação prática é fé ativa. Não basta acreditar, é preciso agir como quem já recebeu. Quando você agradece antes da chegada, você declara ao universo: eu já entendi. Essa é a vibração que cria milagres. Hill dizia que a expectativa positiva é oração em movimento. Agora entenda uma das maiores lições. A demora é parte do plano. A pressa é humana, o tempo é divino. Se os sinais estão lentos, é porque algo dentro de você ainda está sendo moldado. A fé não é a capacidade de esperar, é a capacidade de permanecer calmo enquanto espera. Quando você domina isso, a energia da dúvida se dissolve e o campo se abre. Também é importante não colecionar sinais como troféus espirituais. Eles não existem para te impressionar, mas para te instruir. Cada sinal pede uma atitude. Se você apenas observa, o ciclo espiritual fica incompleto. Hill dizia: a mente que recebe sem agir se torna um poço parado, e poços parados apodrecem. Por isso, cada sinal pede resposta, nem que seja apenas uma mudança de postura interior. Por exemplo, se você percebe sincronicidades constantes sobre mudança, prepare-se para o novo. Se os sinais mostram paciência, pare de forçar. Se aparecem mensagens sobre fé, pare de temer. O universo é específico, mas só fala com quem pratica a escuta ativa. Na vida emocional, os sinais mais sutis são os mais poderosos. Uma paz inesperada, uma vontade de perdoar, um choro sem motivo. Todos são mensagens de cura. Permita-se sentir. Hill dizia que emoção não é fraqueza, é bússola.
O coração é o instrumento através do qual Deus sopra direção. Na vida profissional, os sinais costumam vir como desconforto. A insatisfação com o emprego, a sensação de estagnação ou o desejo de algo novo não são ingratidão, são o empurrão de Deus para o seu próximo nível. Ele incomoda onde você não pertence mais. Por isso, se tudo parou, agradeça. É sinal de que o velho ciclo terminou. Na vida espiritual, o sinal final é a transformação da perspectiva. Quando você deixa de ver os desafios como castigos e passa a vê-los como ferramentas, a iluminação começa. Hill afirmava: Deus não castiga, Deus instrui. A aplicação mais elevada dos sinais é aprender a interpretar a dor como linguagem. E se em algum momento você se sentir perdido, lembre-se, a ausência de sinais também é um sinal. O sinal de que é hora de descansar, confiar e deixar o universo trabalhar nos bastidores. O silêncio divino não é abandono, é lapidação. O ouro não grita enquanto é purificado, apenas brilha mais depois. Para aplicar tudo isso, use o que Hill chamava de trindade da realização. Fé, foco e fluxo. Fé para acreditar no invisível. Foco para sustentar a visão e fluxo para não resistir ao processo. Quando essas três forças estão unidas, os sinais não apenas aparecem, eles te carregam. E por fim, guarde isso no coração. Toda confirmação que Deus te envia é uma resposta ao seu estado interno. Se o mundo ao redor parece confuso, mude o mundo dentro. Quando você muda a vibração, o universo muda o idioma. E então, o que antes eram coincidências se tornam confirmações diárias de que o céu está guiando seus passos. Se esse conteúdo ressoou em sua alma, escreva aqui nos comentários qual desses 33 sinais mais aparece em sua vida. Isso não é apenas um comentário, é um registro vibracional de fé. E cada palavra de fé lançada no mundo volta multiplicada. Compartilhe esta mensagem para que outros também aprendam a ouvir o que o invisível está tentando dizer. Curta, inscreva-se e mantenha-se atento. Porque quando Deus quer falar com você, Ele não usa trovões, Ele usa sinais. Ao terminar o vídeo, diga com emoção: se isso tocou sua alma, é porque você precisava ouvir. Curta, compartilhe e se inscreva, porque o próximo sinal pode vir de onde você menos espera. Que Deus te abençoe e mantenha seus olhos abertos. O caminho já está diante de você.